Oi! Bora, minha gente. Ó, vamos falar do. Sim, vou falar da casa, da limpeza do ambiente, né? Principalmente da nossa casa. Por quê? Como eu venho falando, muitas vezes a gente tá tentando alguma coisa assim no esforço, né? Na vida física, e o negócio não vai, a gente não consegue, né? Às vezes se desvencilhar de uma situação negativa ou não consegue ter o que a gente quer. E claro que muito disso tá. O motivo pelo qual a gente não consegue está justamente na vibração que a gente emana inconscientemente, que tem muito poder, na verdade, que determina a nossa vida. Só que também tem uma outra coisa que influencia muito, que é a vibração que a gente está recebendo de fora. E claro que tem várias maneiras a gente se blindar contra isso e tudo mais. Mas aqui eu vou falar especialmente da vibração de fora, no caso da nossa casa, né? Que a gente é influenciado por ela. O que que acontece? Todo pensamento, todo sentimento, toda palavra é uma onda vibracional, né? O sentimento, por exemplo, se eu tô com raiva, né? Como eu já falei, a palavra raiva, claro, a gente aprendeu esse sentimento como raiva, mas o que que é o sentimento de raiva? Ele é uma onda vibracional. O sentimento, em essência, é uma onda vibracional, que nem o pensamento. Então, vamos botar aqui, deixa eu compartilhar, a nossa velha e boa ondinha, né? Que eu já mostrei para vocês. Aqui é a onda. Eu tô com um pensamento, eu tô emitindo ondas. Eu tô falando, eu tô sentindo, eu tô emitindo ondas. Ondas, essas ondinhas. Toda vez que eu tô pensando, sentindo, essas ondas, elas estão saindo de mim. Estão saindo de mim. E o que que acontece? Na nossa casa, no ambiente que a gente tá, ou no trabalho, né? Enfim. Mas vamos botar aqui na nossa casa. A gente, tudo que é, como é uma onda vibracional, é uma corrente eletrônica, tá? Isso é físico, o pensamento é físico, o sentimento é físico. A gente vai emanando e ele vai ficando plasmado em materiais porosos, parede, madeira, móveis, tudo isso vai ficando com essa vibração. Por isso que dizem que não é bom discutir dentro do quarto, né, antes de dormir. Mas enfim, seria bom não discutir em lugar nenhum da casa. Por quê? Porque isso vai ficando plasmado, vai ficando plasmado. Uma pessoa que está doente, por exemplo, que está sempre na mesma peça, no mesmo cômodo, e essa pessoa está sentindo dor, tristeza, insatisfação, desânimo, isso vai ficando plasmado na parede. E isso fica ali vibrando. Fica ali na parede, fica nos móveis e fica vibrando. Então, isso também influencia. Às vezes a gente quer mudar e é difícil. Às vezes dentro de casa a gente não consegue se sentir bem, né? Às vezes, pô, chega, tá bem na rua, chega dentro de casa, já rola uma briga, já rola não sei o que, tu fala assim, gente, eu não vou brigar por nada. Aí, pum, chega dentro de casa, já acontece, né? Ou então, simplesmente a gente tá mal e tenta e tenta, tenta e não sabe por quê. E muitas vezes existe essa influência de, por exemplo, se uma pessoa surta dentro de casa, nossa, é muito, tem que fazer limpeza, né? E aí, aí eu vou mostrar uma partezinha aqui do vídeo daquele filme da Lucy, porque às vezes eu acho que, como a gente não enxerga essas coisas, fica difícil de entender. E por algum motivo, algumas coisas a gente simplesmente não questiona, como por exemplo, Wi-Fi, micro-ondas. As pessoas não, como as pessoas, sei lá, a gente recebe e a gente não pensa como funciona, a gente nem pensa se isso é possível, a gente simplesmente usa. E tem outras coisas, às vezes a gente está com um problema, por exemplo, principalmente nessa área de saúde, de doença, ou de materialização de realidade, né? De descocriação de realidades negativas e materialização de realidades positivas, às vezes a gente não bota fé, não acredita. E também, às vezes, porque é um processo que demora um pouquinho para a gente ver o resultado na vida física, né?
Então, é tipo micro-ondas, né? Se a gente botar uma comida ali para esquentar ou para descongelar e botar 1 minuto, talvez não vai fazer diferença nenhuma. Isso não significa que não funcione, né? Precisa de um tempo, precisa de uma quantidade daquilo ali para o negócio funcionar, né? Igual uma banda de internet muito baixa. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. De repente, eu não consigo subir um vídeo na internet com uma velocidade de internet muito baixa, né? Isso não quer dizer que a internet não funcione, quer dizer que precisa um tanto daquilo, um pouco mais, para a gente experienciar no mundo físico. Mas é que é tudo físico, na real. Então, eu vou mostrar um trechinho desse filme que mostra, que não é exatamente, enfim, que mostra as ondas no caso dos celulares, né? E que é uma coisa invisível que a gente não enxerga e ali dá pra ver. E aí, só pra vocês terem uma ideia, que é isso que eu falo de onda do pensamento, do sentimento, da fala e que vai ficando plasmado, é exatamente aquilo ali. E também, ao mesmo tempo, as frequências que eu trabalho para limpeza também é aquilo ali, né? Dá para fazer dá para entender olhando essa cena que eu vou mostrar, o quanto é físico, né? O quanto se um ambiente está plasmado de vibração negativa, que seria onda vibracional negativa, eu consigo limpar com as ferramentas certas, e são ferramentas vibracionais. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que aí eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Good. Do you mind? No. 어디야? 예, 여기가 지금 나 그리 간다. What's that? 예, 알겠습니다. Korean. Aí vê como, a partir do momento que ela tem o conhecimento, ela consegue inclusive manipular essas ondas vibracionais que a maioria das pessoas ali não tá nem vendo, né? É muito difícil uma pessoa que não tá vendo aquilo conseguir manipular, mas a partir do momento que a gente vê, é muito fácil. Então, é mais ou menos isso. A terapia vibracional, o tratamento energético e tal, na verdade é isso, né? É conseguir manipular frequências, ferramentas vibracionais de cura. E é físico isso. Inclusive, isso as pessoas confundem muito com espiritualidade. As pessoas confundem muito com milagre. E não é. Não, enfim, é que são coisas diferentes. São coisas. Não é diferentes, mas isso que eu tô falando é físico, 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 né? Por exemplo, é a mesma coisa que de repente chegar no interior uma pessoa que não sabe que existe internet, nada, e falar que isso é possível, a pessoa vai dizer, nossa, isso é um milagre, isso é uma coisa de Deus. E a gente sabe que não é. E aqui eu não tô falando. E eu tô falando de um jeito prático, né? Claro que se tudo é formado, tudo é criado por um criador, é claro que tudo que tá dentro disso é óbvio, né? Que é porque existe um criador, enfim, que criou. Mas eu tô falando, né? Deu pra entender. E aí, essas frequências de ferramentas de cura também. Só que o que que acontece? Existem consciências de sabedoria no universo, né? Consciências elevadíssimas. E essas consciências, a gente consegue acessar isso sozinha, mas elas disponibilizam, elas nos ensinam, elas vão nos ensinando a usar, eu recebi várias sintonizações e ativações para poder canalizar essas ferramentas e trabalhar de uma forma mais segura para mim. Então, essas consciências, esse conjunto de consciência, eles formam o que se chama de espiritualidade, né? Existe sim consciências de luz, seres de luz que estão aí dispostos a nos ajudar, enfim.
E só que isso não tem a ver com religião. Mas enfim, o que eu quero dizer é que essas tecnologias, e aí por isso eu tô falando só dessa coisa da espiritualidade, porque é muito através da espiritualidade que a gente consegue receber essas ferramentas que são físicas. Só que são invisíveis, né? Mas são físicas. E, e na verdade, em termos de tecnologia, do mesmo jeito que hoje a gente tem na ponta assim da tecnologia da ciência, é o mais sutil, o mais invisível, o menor, né? Tipo o quântico. Enfim, toda essa coisa. Hoje em dia a gente tem essa transmissão de dados, né? Pela internet e tal, várias coisas que a gente não consegue compreender. Fissão nuclear, né? Que é uma coisa que tem um poder imenso que não requer nada físico, né? Do mesmo jeito, essas ferramentas de, de cura vibracional, de limpeza, enfim, vibracional, é o que tem de mais moderno em termos de tecnologia. Na verdade, são tecnologias muito avançadas que a gente ainda não consegue compreender com a nossa mente racional. Mas eu quis trazer essa cena do filme para vocês entenderem que, primeiro, é isso. O nosso pensamento, o sentimento, a fala são ondas. Claro, não é aquela coisa retinha ali do jeito que tá ali, mas enfim, é físico, causa efeito no mundo visível, causa efeito na matéria e falando na casa, nas paredes, nos móveis, isso fica plasmado e fica vibrando, tá? Então a importância de se fazer limpeza na casa é muito grande. Aí eu vou dizer aqui algumas maneiras de vocês limparem. Depois que eu quando eu convivi com uma pessoa que tinha surto psicótico, eu fiz limpeza desse jeito, só que aí eu não tinha essas ferramentas que eu tenho agora, né? Eu fazia com poder mental, que isso é uma coisa muito legal também, que é um poder que a gente tem, que aí não precisa de nada, você não precisa receber sintonização, não precisa de nada. Que foi uma coisa muito legal que aconteceu comigo, porque eu usei, eu desenvolvi, eu fortaleci o meu poder mental e quando eu falo que eu tirei o meu ex, né, do surto e tal, foi com o meu poder mental. Eu não tinha essas ferramentas. Eu usava até algumas ferramentas dessas, mas eu não sabia que eram ferramentas. E eu usava através do meu poder mental. E eu tive várias transformações no mundo físico já assim, tá? E eu acho que são dois trabalhos, né? Um, eu desenvolver o meu poder mental e o outro é eu aproveitar, usar o que tem de disponível aí para acelerar o meu processo. Por que não? Só que trabalhar o poder mental é um ganho incrível. Então, assim, depois, quando eu convivi com a pessoa que surtava e tal, eu fiz durante 3, 4 meses limpeza energética na minha casa todos os dias. Todos os dias. Esse é o poder de usar ferramentas hoje, porque hoje eu precisei fazer numa outra situação aqui, e aí eu fiz tipo umas 3 vezes. E antigamente eu fiz todos os dias, uns 4 meses. É cansativo? É cansativo. Só que é muito melhor limpar o negativo do que ficar se atrasando na vida e sofrendo, né? Então, dá para fazer limpeza mental, tá? Só que daí tem que ser todos os dias, porque principalmente no início, com chama violeta, enfim, é que, né, eu teria que, enfim, são muitas coisas. Mas assim, por exemplo, com a luz violeta já seria uma coisinha boa, tá? Outra coisa que funciona lavar a parede, escovar com escova, assim, com água sanitária, sabão e tal, ajuda para vibração negativa, principalmente se tem obsessão espiritual, surto psicótico, ajuda a escovar a parede. Acender incenso, essas coisas, não vai resolver, não resolve. Defumador ajuda, também ajuda, mas é uma coisa que tem que fazer muitas vezes também, tem que ficar fazendo, 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 fazendo. Principalmente se você olha assim, cara, eu tô há 5, 10 anos aqui, eu brigo, enfim,
tem estresse, ou eu tô sofrendo aqui há 10, 15 anos, 5 anos. Então, o negócio tá muito enraizado ali, já tá solidificado. Então, claro, não é qualquer coisinha que vai fazer o negócio sair, tá? Mas dá pra fazer assim, dá pra fazer imaginando cada cômodo com luz violeta, por exemplo, e depois pode botar luz branca, luz rosa, que é a luz do amor incondicional, tá? E a partir do momento que a gente pensa na luz, a gente já dá uma canalizada, a gente já ativa. Porque eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso. A gente tem frequência das cores que elas estão disponíveis o tempo todo. O tempo todo, só que a gente não usa, né? Tanto é que a cromoterapia tá aí para ver como a gente tem a frequência das cores, como atua, como é real. Outra coisa, essa coisa da casa, Feng Shui também, né? Ou como o Feng Shui resolve questões que energéticas. Às vezes a pessoa tá doente, ninguém consegue descobrir o porquê, não sei o que, vai lá, faz uma mudança energética, pum, funciona. Radiestesia também. Enfim, minha gente, é tudo. Tá aí já o conhecimento, né? A gente só não usa porque o nosso nível de autossabotagem é muito grande. A gente escolhe ficar no sofrimento do que fazer o que tem que ser feito. Mas enfim. Aí eu faço tratamento de limpeza de casa também. E o que que eu vou fazer nesse mês de maio? Segundo a tradição celta, o dia 30 de abril agora seria o último dia do ano, e dia 1º de maio é primeiro dia do ano, que é o Samhain, né, aqui no hemisfério sul. E assim, né, minha gente? Tradição celta, cultura celta, muito antiga, muito antes do nosso calendário, muito antes de tudo. Então, assim, gente, tem muita verdade nisso, talvez mais verdade até do que o nosso ano novo. Então, dia 1º de maio, domingo, pela tradição celta, seria o primeiro dia do ano. Dia 30 de abril a gente tem eclipse solar, que não vai ser visto aqui, mas que é um eclipse solar que nos influencia. E os eclipses, todos os eclipses desse ano são no eixo Touro-Escorpião, que tem a ver com morte e renascimento. Então, assim, dia 30 a gente vai ter um eclipse focado em morte e renascimento, para a gente pensar tudo que a gente quer deixar para trás e tudo que a gente quer dar à vida, né? Esse é um momento maravilhoso. Dia 1º é ano considerado ano novo. E ainda a gente vai ter aí uma lua nova, né? Que é ótima para inícios, recomeços, nova vida. Ou seja, para quem tá passando por uma situação difícil, para quem tá na merda, para quem não tá bem, para quem quer fazer uma revolução na vida, gente, esse é um momento muito propício. E ainda maio é um mês de número 5, né? 5, maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E 5 é o número de movimento. Então, assim, dá pra gente aproveitar tudo isso para fazer a mudança que a gente quer. E aí, eu vou fazer um mês de maio. Não vou fazer só limpeza de casa. Quem quiser fazer tratamento vibracional para si também é ótimo aproveitar essas energias, super. Mas eu vou dar uma focada na casa, porque eu acho que fazer uma limpeza energética na casa também é um bom começo. E aí, o que que acontece? Como eu falei, né? Quando eu precisei aqui, eu fiz 3 sessões na casa que a gente alugava, enfim. Mas, o que que eu tô pensando? Eu tô pensando na pessoa que vai fazer uma só. A pessoa vai dizer, Caia, eu vou fazer uma sessão de limpeza na minha casa. Então, eu tô fazendo uma sessão de limpeza, já intencionando, fazendo mais forte, pensando que vai ser, a pessoa não vai fazer mais de uma. Então, eu quero dar o máximo possível, assim, né, que aconteça o máximo possível de limpeza, quiçá que naquele momento limpe tudo, em uma sessão. Então, eu tô fazendo uma sessão poderosíssima. E para fazer a sessão, bom, aí quem tiver interesse entra em contato, porque aí eu faço
através de fotos e uma plantinha, né? Um desenhozinho simples de fazer, todo mundo consegue fazer, tudo certo, tá? E aí eu explico melhor como é que funciona. Mas o valor da sessão de limpeza da casa, mais ou menos até 10 cômodos, é R$ 150, que já é preço super acessível para esse tipo de trabalho. E aí, durante o mês de maio, vai estar 120. Então, quem quiser aí fazer uma limpeza energética caprichada na casa, já aproveitando todas essas energias de morte e renascimento, vamos fazer aí que esse é um momento muito bacana. Outra coisa que eu ia falar. Bom, tá. Ó, outra coisa. Por acaso, se você não é o primeiro morador da casa, nossa, isso é uma coisa que a gente deveria fazer quando a gente entra numa casa. Que já teve gente morando antes, seria fazer uma limpeza energética. Então, assim, para quem não mora na casa, né? Não foi morar, não é o primeiro morador, eu super indico. Às vezes você tá pegando coisa que era do passado, né? E isso imagina, tá aí tendo perrengue, tendo dificuldade na vida por energias que nem são suas, mas que tá aí te influenciando, às vezes até doença, minha gente, às vezes até doença física, tá? Eu ia falar um outro negócio, mas agora eu esqueci, como sempre, né? Mas quem quiser aproveitar essas energias, entre em contato comigo. Vou deixar o WhatsApp aqui, pode entrar também em contato por mensagem. E também, aí volto a dizer, né? Querendo aproveitar aí para fazer já pelo menos uma em si, seria bem bacana, beleza? Mas assim, o que não importa, a, a velocidade, claro, ela importa um pouco, mas para mim o mais importante é estar no caminho certo, né? Na verdade, se eu tô no caminho errado, a velocidade pode até me atrapalhar. Então, mesmo que não dê para fazer muita coisa, começa. Eu falei isso no outro vídeo, né? A gente precisa começar. A gente precisa começar. E se deem oportunidade de apostar nessa na coisa energética, né? Porque com certeza é surpreendente assim as modificações na vida física que a gente consegue através da manipulação da vibração. E não é uma coisa para alguns, não é uma coisa de dom. Isso não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A nossa realidade é formada assim e é só ter o conhecimento. É só isso, é só entender como a realidade é formada que fica muito lógico como a gente consegue resolver, né, as questões. Isso que uma coisa que eu ia falar também. Como eu já fiz muitas transformações físicas na minha vida através de vibração, eu digo pra vocês que é 100% possível. Só que não é mágica, não é fácil muitas vezes. Tem coisas, quando a gente começa a limpar, principalmente na gente, cara, tem coisas que eu falo assim, gente, eu só não tô tendo o resultado positivo que eu quero em determinada situação por causa disso aqui que tá dentro de mim. A gente começa a enxergar com tanta clareza e eu falo assim, beleza, vou limpar. E às vezes esse processo de limpeza ele não é tão rápido como a gente gostaria, porque às vezes são coisas muito enraizadas também. Então, é preciso um trabalhinho, sabe? Não é uma coisa assim, mas é 100% certo, é 100% garantido que dá resultado e é, bom, minha gente, é isso. Então, se por acaso você tá aí tentando resolver há muito tempo questões de uma maneira, tentando resolver de um jeito físico, né? Do jeito que a gente é ensinado, e não tá tendo o resultado que você quer, tenta de uma outra maneira, né? Quem sabe você não se surpreenda, né? Então, vou ficando por aqui. Desejo um. Eu acho ótimo que a gente tem várias datas de ano novo, né? Se a gente for ver por várias culturas, a gente tem várias datas de ano novo. Eu acho isso incrível, porque eu aproveito todas. Todas eu comemoro, eu intenciono, eu faço todo um ritualzinho de deixar para trás o antigo, né? E dar boas-vindas ao novo.
Então, mas essa data vai ser bem bacana pela junção aí de várias coisas, tá? Beijo, ótimo ano novo para vocês, ótima vida, ótimo recomeço, que a gente possa ser feliz, que a gente possa ter a vida que a gente sempre desejou, né? Que para algumas pessoas é mais fácil e para algumas pessoas é tão difícil, né? A gente às vezes tem que lutar tanto para ter assim, às vezes a gente nem quer tanta coisa assim. A gente só quer ser feliz, ter ali, tarará, né? Nosso cantinho, ser feliz. Enfim, tá com saúde, tá em paz. E às vezes eu conheço pessoas que são pessoas que merecem demais isso, passam a vida inteira lutando e não conseguem ter. Então, vamos ver se a gente consegue mudar isso. Não é não? Não é mágica, mas é possível. Beijo e tamo junto.